Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Perita Cast falando sobre desenvolvimento imobiliário no estado do Rio Grande do Norte. Para o episódio de hoje eu trouxe aqui duas feras, tá? É o Betinho e trouxe o Rafael Matheus, que vão falar para a gente sobre equity, sobre vários modelos de negócio atuais que vocês podem atuar, trabalhar e desenvolver com incorporação, construção. Então vão ser várias dicas bacanas de coisas novas que estão acontecendo aí no mercado, pelo menos novo aqui para a região, acho que é uma coisa que já acontece fora. Estou com o meu parceiro aqui, o Rodolfo Guerreiro. E aí, Rodolfo, o que tem pra gente hoje à noite? Que a gente vai conseguir bater esse papo com esses feras? Pois é, Marcelo, mais uma vez aí, nós que agradecemos esse convite de dar um suporte aqui também no PeritaCast. Para a gente é sempre um prazer, um privilégio estar debatendo esses assuntos em pauta. Nós fomos hoje acionados, temos o privilégio de ter essas duas águias aí do mercado de investimentos, né? Uns que o Rafael, que representa aí investidores diretamente, o Herbert Costa, mais conhecido como Betinho, né? Que nos dá o privilégio aqui de ser como empresário que é, de alguns segmentos que fazem parte, inclusive, como vetor da construção civil. É sempre importante a gente trocar essa ideia. Ele é um cara que traz muita coisa em termos de permuta, tem até um clube, né? Então acho interessante a gente abordar esses assuntos, que eu tenho certeza que essa energia de hoje vai ser bacana. Permuta é minha essência e eu acho que a gente vai travar um pouquinho nesse assunto. Tá. E aí, Betinho, vou chamar de Betinho, tá? Fala aí pra gente aí a história, como é que você tá no mercado, a história da permuta, os negócios que você tem, como é que a gente pode contribuir para esse papo? Em primeiro lugar, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite a todos, um prazer conhecer aqui o Rafael. Prazer. Aluno de classe de papai, que coisa boa, né? É alegria saber disso. Não é fácil, né? Nada é fácil, nada cai do céu. Toda estrada tem suas pedras e a gente vem tirando, né? Na minha em particular, eu não digo graças a Deus, eu ia dizer graças a Deus, mas talvez sim, porque as pedras chegaram bem cedo. E aí a gente vai tirando elas do caminho e vai tentando sobressair, como a vida de todos, acredito assim. Então, a gente tem trazido boas oportunidades aqui para a cidade ao longo desses anos todos. Nós somos paraibanos, né? Papai chegou aqui, eu tinha 1 ano de idade, né? 30 pouco tempo atrás, não sem detalhes. Um detalhe deixa para o Roberto Carlos. Mas eu acho que a gente vem contribuindo bastante aí para o estado, para a cidade, e de uma forma positiva, e não só na parte empresarial, mas na parte também, vamos dizer assim, espiritual, católica. O papai, como você sabe, é muito católico, ele quem trouxe o texto dos homens aqui para Natal. Enfim, a gente vem contribuindo de uma forma bem legal, pelo que eu vejo todo dia, né, no dia a dia da nossa família. E com relação a isso, ao mercado imobiliário, graças a Deus a gente conseguiu aprovar, né, o plano diretor de tanta luta. Enfim, né? E graças a Deus também, né, foi ontem que assinaram o projeto lá de Ponta Negra, eu acho. Anteontem, né? Terça-feira. Né? Com o projeto do enrocamento. Então isso vai ser fantástico para a gente, para todos os moradores, todos os cidadãos da nossa cidade. E com certeza vão gerar bons negócios, vão trazer novas oportunidades de mercado, novo fluxo turístico, um fluxo turístico maior, mais estruturado. Espero que as políticas estão, né, nós estamos aí finalmente aí de uma decisão presidencial, e espero que o que seja eleito faça o melhor para todos, né? Porque não adianta entravar, não adianta criar dificuldade, porque eu acho que todos fazem parte. Se tá bom para um, tá para a maioria. O momento é de inovação, de empreendedorismo, né? De soluções, e a gente tem que sair da mesmice, né? Eu acho que o estado da gente carece disso. Foi a conversa que a gente teve no último episódio com o Thiago, uma luta aí para sair esse plano diretor, que dessa vez é cadenciado, né? Ele tem visão técnica, ele tem porquê, são estudos, né? E aí a gente tem o Rafael, que tem também soluções, que está trazendo coisas de Londres. Conta aí um pouquinho sobre o seu negócio, o que você faz. Primeiro é um prazer compor aqui essa mesa só de gigantes, só águias, né? É isso aí, eu estou representando um fundo, um Family Office de Londres, e a gente tem alguns investimentos aqui no estado. Estamos operando aqui há alguns anos, desde 2009, e para a gente é um prazer. Foi uma alegria muito grande, assim como todo mundo, a aprovação do novo plano diretor. A gente espera que finalmente nosso estado possa se alavancar, né? Maravilha. E, Rafael, ainda sobre o seu negócio que não é tão simples, né? Eu acho que termina ele sendo mola. Vamos explicar um pouco, né, Rafael? Vamos ali falar, ó, Family Office, eu represento um funding, que é um fundo de recursos e capital, e que tem interesse em remunerar esse capital com desenvolvimento imobiliário. De que forma, tentando, se puder simplificar, que é um assunto um tanto quanto complexo, mas eu tenho certeza que você vai ter a maestria de poder sintetizar. Muito bem resumido, e é isso mesmo, é um fundo, é um Family Office, eles aportam grana, aportaram há muito tempo atrás, a gente gira esse dinheiro aqui no nosso estado.
em projetos voltados para o mercado imobiliário de diversos segmentos, horizontais, verticais, condomínios fechados, loteamentos abertos. E aí pode ser um equity, entrando como sócio para poder fazer o desenvolvimento de projetos, a gestão do land bank. Também temos uma gestão do land bank em Mossoró, um terreno muito próximo à Petrobras, que inclusive está em fase de licenciamento e foi adquirido há quase 10 anos atrás. Sim. Então, paralelo a isso, tem a parte de desenvolvimento imobiliário. Então, digamos, a gente adquiriu uma terra, um land bank em São Miguel do Gostoso, a gente começa a licenciar os projetos e tudo mais, e aí pode entrar com a parte executiva, entrar um outro sócio, enfim. A necessidade de alocar esse capital para que esse capital possa ser remunerado e dar o retorno para os investidores esperado, né? Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta antes que eu perca aqui, que é complexo demais para mim essa situação. Minha pergunta como engenheiro, Sim. e termina falando do que o Betinho estava falando um pouco aqui antes para gente. Para um empreendimento desse sair do papel, a gente usa os termos técnicos, são coisas que vêm de fora, e aí você está falando de equity, enfim, de várias pessoas envolvidas em um só negócio. Isso. Demanda de um certo cunho técnico, jurídico, operacional, funcional, para que tudo isso possa se conectar, correto? A gente conversou, né? A gente terminou que cursou lá a mesma faculdade, a gente não se conhecia na época. É bem próximo, né? Isso, e terminou que, poxa, de lá para cá você teve toda uma trajetória, eu acho, por essa questão bilíngue, relacionamento, competência, desenvolvimento, estudo. E hoje você está num posicionamento que poucos engenheiros estão, pelo menos no mercado daqui. É algo novo, realmente. É algo novo. E aí, você chegou nisso, mas para chegar nisso, para isso acontecer, há necessidade da gente ter, por exemplo, uma capacitação jurídica, uma instrumentação jurídica, uma instrumentação técnica. Quando você fala em legalização, licenciamento, para quem está escutando é simples, legalização. Mas isso tem que estar muito bem legalizado, Demais. tem que estar muito bem documentado para poder minimizar risco. É por aí? Com certeza. E passa por um registro de incorporação, lançamento de todo projeto, né? Que a gente sabe que é um divisor de águas. Se é bem feito, se é bem assessorado, você vai diminuir os seus riscos substancialmente. E quando a gente fala de negócio, a primeira coisa é risco. Risco, lastro, enfim. Você precisa ter um risco menor, você vai diminuir e conseguir negociar sua taxa de juros, uma taxa mais atrativa, né? Você não sabe quem está fazendo a instrumentação, tudo isso, então isso daí vai aumentar o seu risco e, consequentemente, o capital precisa ser melhor remunerado. Que legal, viu, Marcelo? É interessante o seguinte, vamos tentar dar um pouco mais de simplificação para a gente explicar bem ao leigo, o assunto está plenamente compreensível. 2 pontos. O cara tem uma construtora e sabe áreas potenciais, o cara tem um baita potencial de escalar o seu negócio, de 1 para 2, de 2 para 5, 5 para 10, ele tem como dar uma progressão, às vezes até geométrica, diante de um mercado tão deficitário como o mercado de Natal, né? De incorporar, a gente vê João Pessoa, baita verticalizada, a gente costuma dizer até Campina verticalizou mais, né, Betinho? Até Betinho, Campina verticalizou mais. Então, assim, o cara que tem uma construtora, ele precisa se estruturar melhor para poder tomar o capital ou é só querer? Porque muita gente é construtor e gostaria de fazer, e fica na vontade. O que é que você recomenda para esse? Vai depender muito do tipo de operação, né? A gente sempre costuma dizer que para tudo tem um investidor. Em Sim. qualquer lugar. Todo mundo tem. Existe dinheiro parado e dinheiro parado não dá retorno. Precisa ser alocado em qualquer lugar possível. Então, sempre vai ter oportunidade de negócio, seja com investidores nacionais ou internacionais, não interessa, mas sempre vai ter. Agora, vai variar muito. O cara às vezes quer sair da operação. Então, se ele quer vender a operação como um todo, é um stressed assets, né? Que a gente chama. Tem nicho para isso, tem oportunidade. Então, o cara tá lá cansado, tentou construir, de repente faltou a liquidez ali. Não conseguiu licenciar, vem brigando há muito tempo e tal, tá cansado, quer vender o negócio como um todo. A gente faz análise de viabilidade, submete, vê se o empreendimento é viável, se tem oferta, se tem demanda, se for interessante. Bem legal, bem legal. Então você num viés desse, quando a gente fala, por exemplo, antes de a gente entrar no negócio propriamente que você faz, então isso quer dizer que de repente, Rodolfo, aqueles nossos clientes que de repente tem uma área, tem um empreendimento pela metade, ele não consegue sair do canto, descapitalizou, perdeu fôlego, energia. Exatamente. Tem clientes com excepcionais áreas, com localização fantástica. Exato. E o cara às vezes não tem o recurso para poder desenvolver um projeto, porque muitas vezes tudo é muito caro para você poder ter uma concepção. Vocês entram também, por exemplo, nessa do cara que tem uma baita de uma área muito bem localizada e tem um baita potencial? Com certeza. Aí a gente vai trabalhar os números, né? Trabalhar os números interessantes do projeto, principalmente analisar a demanda. A gente faz uma pesquisa de mercado, contrata uma empresa mercadológica, vai para a rua mesmo e vê oferta e demanda, o que houve com esse produto? O produto foi lançado errado, a demanda é para 3/4, enfim, a gente tenta ajustar da maneira que for possível, viabilizando o plano de negócio. Legal. E aí, Betinho, é muita coisa, né, que vai dando insight, né? Não, pois isso é o que a gente está vivendo hoje, vem vivendo, e mais uma vez só volto a relembrar. A aprovação desse plano diretor foi muito importante para a nossa cidade. Alguns não vão ver o resultado, né? Pessoas que já estão cansadas, que ainda estão cansadas e preferem receber algo para, pelo menos,
descansar, assim, passar esse resto de vida mais tranquilo. Outros vão ter oportunidade, e muitos outros vão ter mais oportunidade ainda, de ver o resultado. Vai levar um certo tempo, né? A gente vai levar aí, sei lá, 5, 10 anos, para de fato a cidade começar a receber o resultado. Isso eu digo, as obras feitas, os empreendimentos conquistados, efetivamente funcionando, faturando, né? Exato. Isso é muito importante. Como é que pode dizer assim? A gente perdeu um time? Perdemos. Muito tempo. Né? Perdemos. Mas é aquela história, não dá para tirar o leite que derramou. Exato. Vamos agora para frente e acreditar, trabalhar para melhorar, acreditar, apostar. Eu sou muito da filosofia do seguinte, bicho, o que é mais difícil de fazer é o que eu vou fazer. Sempre foi assim. Sempre. E a nossa empresa hoje faz isso porque foi mais ou menos assim. Isso é tão difícil que vamos lá, porque ninguém vai fazer. Só vai ter a gente fazendo, né? E graças a Deus se estruturou de uma forma que fazemos bem feito. Claro, e Betinho, você falava lá fora nos bastidores, a gente conversava sobre o seguinte: estamos falando com uma alternativa de acesso a crédito para viabilizar determinado empreendimento. Vamos colocar esse ponto. Ou determinado negócio, mas vamos falar de empreendimento. Você falava dos juros hoje, né? Como você analisa a questão? Eu tenho recurso, vou ao banco tomar, ao invés de ter um equity, ao invés de... O que os juros hoje, você que está na ponta do mercado, está impactando em relação a você poder tomar capital? E aí? Usar as palavras de Rafael aqui. Se o negócio for bom, tem dinheiro sobrando. Né? É um plano, que eu falei, um plano de negócio bem estruturado, com as pesquisas feitas, você consegue, não tem problema. Dinheiro para investir nunca faltou na história. Falta Questão é o custo, né? O que falta é segurança. Não, mas o custo está aliado e atrelado a justamente ser um bom projeto. Mitigar risco, né? Se você tem um bom projeto, se você está numa veia que é tendenciosa, você vai ter o recurso. Agora, se você não tem isso, ou está fazendo mal feito aquilo, aí você às vezes vai se frustrar. Porque você não se dispôs a fazer um negócio bem estruturado, achou que de qualquer jeito ia dar certo, e de qualquer jeito não dá certo. Nenhum nunca deu. É verdade. E aí você não atinge o seu objetivo. E aí você prefere reclamar do mercado do que parar, dar ré, daquela história, dar 2 passos para trás para... Né? Perfeito. Mas, Betinho, isso que você fala assim, por exemplo, o errado não dá certo. O que aconteceu antes desse boom aí que a gente teve, que parou em 2015, é que muita gente fazia errado. Então, assim, era um negócio tão aberto. E, por exemplo, quando a gente tava fazendo engenharia, vou me formar, vou ser engenheiro na empresa, eles vão me contratar independente da minha competência, porque precisam de figuras de engenharia, porque veio mais volume de negócio do que propriamente pessoas capacitadas. Exato. E hoje o mercado está um pouco diferente. É o que a gente precisa adquirir fundos, a gente precisa absorver capital e aí a gente tem que investir. Então a necessidade hoje de investir, Rafael, que eu acho que você sai na frente porque já fazem isso, de preparar todo esse back office para poder chegar no capital. Aqui, eu estou coberto, eu tenho papel, eu tenho informação, eu tenho dado, isso aqui funciona porque 2 mais 2 é 4 e acabou, isso aquilo aí tá instrumentado, como a gente conversou no início. E é recente essa instrumentação, né? Rodolfo me corrija se não estiver errado, mas esse ambiente favorável para negócio é algo realmente que veio agora com as políticas mais... De 2019 para cá, você tem um marco divisor, tanto na legislação, por exemplo, você falar em BTS. Poxa, eu tenho um baita negócio, só um exemplo, tá? Vamos aqui colocar. Eu sou o Grupo Borrachão. Eles não precisam de BTS, mas vamos dar um exemplo. O Grupo Borrachão, do Betinho, está querendo construir sua 50ª loja lá no Centro-Oeste ou lá no Sudeste. Ao invés de eles perderem a liquidez para poder construir a estrutura, eles poderiam apenas pagar o aluguel equivalente, né, daquela estrutura e só chegar lá com seu estoque, com suas mercadorias para vender. Pense nisso no supermercado. Pense nisso em vários outros tipos de negócio. Isso é investimento imobiliário. Estamos falando em BTS, mas é o build to suit. Eu tenho um baita negócio, mas não era melhor eu investir minha liquidez com mais estoque, com mais mercadoria, para que eu tenha a melhor compra e tenha o melhor fluxo. Isso aí eu estou falando um pouco daquilo que o Betinho vai nos explicar bem, porque ele sempre buscou fazer a melhor compra. Esse é um dos segredos. Mas a grande questão é, o que hoje, e como você poderia nos dar um feedback sobre isso, Rafael, de como essas formas de investimentos diferenciadas podem auxiliar. Vamos dizer que a gente está falando com um dono de supermercado, né? Ou seria interessante você evitar gastar 5, 7, 10 milhões de reais construindo uma estrutura, ao invés de tomar por terceiro, alugar e pagar o aluguel? E aí, né? Como alternativa, o que você vê?
Eu vejo diversas alternativas, né? Hoje o mercado, ele oscila de muitas formas, mas vai depender tudo do risco do negócio. O cara, de repente, quer comprar uma dívida. Sim. Aí, para um banco, é mais interessante você comprar uma dívida, né? Aí vai depender do fluxo de caixa do cara e tal, o que ele vai conseguir demonstrar. Nós atuamos muito em equity, né? E a gente sabe que equity é algo que nem todo mundo entra. Então, a nossa trajetória enquanto investidores nos levou a trancos e barrancos a aprender um pouco mais desse mercado e foi aí que a gente se apaixonou. E no Brasil, o fundo é voltado realmente para o mercado imobiliário, mas a gente tem um carinho muito grande pelo equity, né? E devido à trajetória, stressed assets, né? Então eu gosto bastante de fazer uma rebrand e tal, analisar a demanda, encontrar a solução. Como o Betinho falou, para mim sempre veio abacaxi, né? Descascar Mas é isso. e para cima. É isso, né? Se você for buscar na história, as pessoas ou então as empresas, ou empreendimentos, ou famílias, ou grupos, os maiores e mais estruturados são aqueles que descascaram abacaxi mais cedo. É verdade. Que pegaram em cima na coroa em vez de pegar embaixo. Chega para trabalhar e qual o problema eu vou resolver hoje? Exatamente. Mas o dia a dia leva você a sempre enxergar a dificuldade como uma oportunidade. Né? Os problemas que existem no dia a dia, você tem que estar sempre preparado para não entender como acabou o mundo de maneira nenhuma. Peraí, onde é que eu vou me aproveitar disso? Cara, eu acho que um exemplo disso aí você está pontuando. A gente pega, por exemplo, o Borrachão, que nasceu de uma solução que o mercado não oferecia. Eu pego o Rodolfo, que é especialista em direito imobiliário, fora milhares de outros assuntos, que é um profissional que, desde que eu conheci ele, é um cara que resolve o problema do cliente. Ele senta, bota embaixo do braço, espera aqui, vamos resolver sua dor. A minha empresa, ela nasceu justamente de um hub, ou seja, o que a gente faz é essa visão de estar conectando, porque isso não existia no mercado. A história de você empreender e sempre dar o primeiro passo é complicado. O Rafael tá aí hoje lá, viajando, andando para um lado pro outro, pegando avião o tempo todo. Abdicou de muita coisa. De engenharia para poder, né? Bacana para quem tá vendo, né? Bacana para quem tá vendo, pô, o cara tá viajando, mas tudo é muito cansativo, né? E você teve que estudar várias coisas e fala outras línguas e se esforça para poder daí gerar um resultado. Então, acho que isso é a visão de empreender, né? De você persistir, de você realmente inovar, que eu acho que é uma carência do mercado em geral, e principalmente de resolver problemas. E isso que a gente está fazendo aqui, a ideia desse PeritaCast, desse bate-papo, é justamente mostrar para quem está em casa não só como faz. Poxa, cara, tem que quebrar barreiras, né? Tem que se desenvolver, tem que ir um pouco além. Às vezes a gente nem sabe como, mas procura quem sabe para poder chegar a uma solução. Até porque, normalmente, quando você chega com uma ideia disruptiva, com uma coisa assim, todo mundo diz, não, mas isso não vai dar certo, você tá louco? Os loucos vão dominar o mundo, né? Você tá louco? Como é que pode ser um negócio desse? Sim. Você imagina a gente trabalhando com borracha a vida toda e chega lá 2 carretas de gesso. Imagina, essa de vocês foi a reação que eu tive. Mas olha, é porque o empreender, ele é uma coisa muito séria. É muito fácil falar, eu vou botar meu negócio, eu vou abrir, eu vou aquilo. Eu paguei matéria cara. Eu pago ainda hoje matéria cara, muito cara. E talvez... de ordem pessoal, de tudo, ordem, né? Às vezes até moral. Não, de tudo. Porque as pessoas muitas vezes não entendem o que você está vendo e se aproveitam. Né? Eu digo isso agora quando você vai para um meio de relacionamento, uma série de coisas. Poxa, eu fundei o Rotaract, sei nem quantos anos, não tinha aqui em Natal. Detalhes para Roberto Carlos sempre. Cadê a CDL jovem, que não tinha aqui em Natal? A CDL que tem, uma instituição, tem o que? Hoje é uma baita capilaridade, né? Instrumental. É o maior CDL jovem do país, é o nosso aqui. Legal. Hoje 260 associados. Que legal. E que funciona. Mesmo a custo de falta de políticas, muitas vezes públicas. E a coisa não é fácil. Nada é fácil. Verdade. É desafio, é tempo, é dedicação, é você ver o que ninguém tá vendo. Exato. Sim. É você ver o que ninguém tá vendo. Isso é muito importante. Então, eu acredito demais que a gente tem que apostar, mais do que tudo, sempre buscar o melhor caminho, o caminho mais difícil, porque o melhor não quer dizer o mais fácil. Não. Né? Exato. O difícil geralmente é o que no final dá o resultado. Caminho São as mais licenças, longo, né? são os estudos, são não sei o que demanda tempo. Aí aquela história que o cara chega e diz, como eu escutei essa semana, e é uma coisa, um ditado, o cara chegou lá pra consertar, sei lá, uma besteira, ou então um advogado vai resolver uma causa, o cara diz, em 5 segundos resolveu, aí você passa o preço, o cara diz, ô gente, estudinho só por isso. Não, meu amigo, isso aqui é pela minha história toda. As porras que eu levei. Exatamente. Isso faz parte. E eu acho que essa questão de equity, de founding, que você representa muito bem, tem que ser mais disseminado. Verdade. Indiscutível. Quanto mais tiver, melhor.
mais você vai ter o respaldo para que as pessoas acreditem, como a gente vê caminhando aqui afora. Mais uma vez, não sendo redundante, mas dinheiro para coisa boa tem. Exatamente. E complementando isso daí, a gente tá falando na questão da taxa, né? Poxa, como é que você vê uma taxa alta? Eu digo muito isso e faço muita análise interna. O que vai dizer muitas vezes é a velocidade do projeto, né? Mas às vezes é muito mais caro você estar parado, porque de repente quando você paga de custo administrativo ao longo do tempo, isso daí vale muito, parado. é muito melhor você pagar uma taxa de 20% ao ano e liquidar toda a operação, 400, 200, 300 apartamentos em um ano. Aí vai só negócio. Só isso aí que eu acho que eu estava comentando também de uma empresa que está fazendo uns investimentos lá em Pipa e que nos contratou lá a empresa para fazer os stands, fazer um negócio. Os caras são muito rápidos. Eles não ficam com... Eficiência, né? Sabe? Eles têm eficiência. Vai, resolve, faz e acontece. Porque o preço de uma coisa não está no valor que você está pagando, mas sim no que você está recebendo. Exato. Isso é que é importante. Então o cara, poxa, eu tô pagando mais caro, mas eu tô recebendo a toque de caixa, tô lançando a toque de caixa, tô fazendo as coisas rodar a toque de caixa e não tô buscando, sabe? Você nunca vai ter um cenário ideal, né? Você saiu do impeachment, você entrou num presidente diferente, você entrou numa pandemia, agora está numa nova eleição presidencial. Você nunca vai ter um ambiente E a favorável. burocracia é uma coisa que consome o nosso país há muitos anos, né? Mas mesmo diante de tudo isso, estar parado definitivamente não é a melhor alternativa. É o mais caro. E você vê que apesar de todas essas mudanças que nós temos o tempo inteiro, e aqui isso traz para o Brasil um ambiente muito favorável para o negócio. Sim. Porque a economia é muito estável, ela não tem a taxa de retorno atrativa. Então, por isso que essa turma precisa procurar uma Rússia, um Brasil, um país que esteja emergente para conseguir fazer dinheiro mais fácil. E o dinheiro se coloca aonde ele vai dar retorno. E ele dá retorno não está organizado. Não, e mais um ponto importantíssimo é que Deus coloca, onde você falou, não vai dar retorno, que é fantástico, mas tem que ter uma segurança, mínima segurança jurídica. Exato. Eu tô começando com agora só, né? Eu estava escutando hoje, eu acho que é do prefeito falando sobre esse negócio do enrocamento, e ele disse, foi dada a licença, e foi cassada a licença que foi dada por ele. Essa matéria aí... Você tá entendendo? Como é que você dá a licença você mesmo? Inexiste segurança jurídica para falar. Mas você veja, a gente tem um... falando rapidamente, que assim, direito não é o melhor dos assuntos, né? Assim, principalmente para falar com áreas, né? Então deixa eu falar amplamente. Desde 1988 nós temos um regime jurídico garantido desenvolvimentista de liberdade econômica, ponto. O problema é que no Brasil nem a própria Constituição ela é sequer respeitada. E deveria também estar sendo respeitada por quem a fiscaliza, que tem o dever de ser guardião. Então, isso é uma análise crítica, constitucional, jurídica, mas o que eu quero dizer é que foi necessário agora ter uma lei de liberdade econômica. Ou seja, já era constitucionalizada, agora vem através de uma lei. Beleza. Mas a grande questão é a seguinte, o mundo todo está replicando modelos de negócio. O BTS, que eu falei há pouco tempo, a liberdade econômica de você poder disponibilizar capital, você falar de multipropriedade, né? Você falar de algumas... o timeshare, né? Você... Meu Deus, o que é isso? Quando você viajava para os Estados Unidos, você era convidado para um café da manhã para poder entender o que era timeshare, o que era multipropriedade, ser cotista, aquela coisa toda. Hoje desmistificou, tá dentro do Brasil. A grande questão, que o Betinho ponderou muito, é sobre, olha, você, Rafael, representa hoje um fundo de investimento que muitas vezes as pessoas têm medo por desconhecer, né? Ou muitas vezes não conhecem e simplesmente ignoram. Mas certamente se conhecesse, estariam numa situação, quem sabe, própria, patrimonial ou da própria liquidez. O cara tem liquidez para construir 50% do mega empreendimento que ele acha ser interessante. E os outros 50%? Será que é melhor ter 50% de algo bem rentável ou continuar com 100% do mesmo que você tem? Né? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco e causar no nosso espectador essa ideia de que vamos repensar, vamos pensar fora da caixa, né, Betinho? E tomar risco, né? Eu acho que vamos falar agora. Amigo, risco é viver. Perigo é diferente, né? Risco é viver, não existe. Essa história de que dizer assim, olha, eu analisei tudo, agora eu vou. Você não vai pra Tequinho. Né? Não sai do canto. Não sai. Não é nem querer estar parado, é porque quando o cara analisa tudo, alguém já passou por você Já faz tempo. lá na frente. Você tem que ir analisando e correndo junto e fazendo tudo. E lógico, a premissa é quanto mais você se prevenir, melhor. Mas prevenção demais, você não... Onde é que tá o risco da história? Não, só você ter tudo certo. E aí, como é? Vamos lá. Alguém tem um jogo lá. Eita, que dia hoje? Hoje é dia 13, Hoje quinta-feira. é quinta, então vou ter que jogar amanhã pra a cena
Mega Sena. Mega Sena de sábado. Tá bom. Hoje se fosse quarta, No Flamengo, Tenho certeza, Sporting Bet. tenho certeza que seu pai deve ter já ensinado minha filha, a melhor Mega Sena foi o seu trabalho. sempre. Mas não puxa nada, né? Não, tentar a sorte. A sorte anda em favor de quem trabalha, né? Exatamente. Então, não nos falta. Que maravilha. Então, assim, a gente pega pro cenário do mercado local. Você, por exemplo, esses investimentos, essas coisas que você traz, você capta, geralmente não é aqui, você vai para fora pegar isso, correto? Ou tem aqui também? Não, normalmente, vamos lá, são dois tipos de investimento, né? Normalmente eu tomo o risco do equity através desse family office, que já tem dinheiro no Brasil e lá vai fumaça, né? Mas dependendo da estrutura do projeto, que a gente tá falando de projetos grandes, né? Aí é VGV de 30, 40, 50, 100 milhões. Sim. A gente pode securitizar uma carteira e aí através do mercado de capitais tomar um outro risco. E aí fazer um financiamento à produção com o mercado de capitais ou caixa econômica, enfim. Vocês customizam a forma. Oportunidade, Né? exatamente. Fazer o projeto para conseguir viabilizar com aporte menor, diminuir o risco, diversificando a carteira. Então a tua equipe hoje, a equipe da Cactus Engenharia, Isso. correto? Você é especializado em configurar essa situação. É mais ou Isso. menos por A aí? gente faz muita análise de viabilidade, configura e vê a melhor forma de entrar, né? Então, de repente, quem está em casa ali assistindo a gente, eu tenho um terreno, eu tenho uma área, eu não sei o que fazer, pode procurar a Cactus, Pode. vai ter uma A gente vai solução. conseguir fazer uma O análise. cara que está cansado, poxa, não sei para onde eu vou, está faltando dinheiro, pode procurar Também. a Cactus. Ele vai, de repente, encontrar uma solução, ter um norte. E isso vocês fazem, tem uma equipe própria de vocês, mas de alguma forma vocês ainda acionam o mercado com especialistas que vocês terminam trazendo para poder Isso. complementar esses estudos. É mais ou menos por aí? Especialista a gente traz o tempo inteiro, né? Porque, por exemplo, precisa de um arquiteto para poder desenvolver um projeto e tal. Aí normalmente vai para São Paulo, precisa de um cara fazer uma perícia, um laudo, um ensaio. Advogado para Advogado para configurar o tempo inteiro. A minha equipe ela vai fazer uma análise de viabilidade econômica e aí se a gente vê que o número é atrativo, a gente começa a aportar dinheiro. Então é um mercado aí para, de repente, um engenheiro, o advogado, que de repente, poxa, para onde eu vou me desenvolver, eu vou construir, ele pode se desenvolver para esse tipo de serviço, de configurar, estudar um pouco isso, entender um Sem pouco isso. dúvida. É o não chamo de futuro, eu não gosto de chamar o presente, porque você está aqui, então é o presente, verdade. né? Já acontece, né? Já acontece, então é uma coisa que É uma já gestão, né? A gente faz a gestão ativa dos projetos, para ver como é que tá, se tá saudável, como é que tá o fluxo de recebíveis, se é de acordo com o projetado. Terminou que a gente não falou aqui. Hoje vocês aqui no Rio Grande do Norte estão mexendo em quê? Para as pessoas aqui se situarem. Vamos falar de case, né? De case é O sucesso. que vocês estão mexendo aqui no Rio Grande do Norte que está acontecendo? Já já o Betinho fala do dele, mas por hora Três projetos que são bem batidos aqui, que nós investimos, né? Não necessariamente nós construímos, mas, por exemplo, o IB Natureza, nós temos um sócio que é Moisés da Habitax, que legal. tocou muito bem, conhecido, tá bem no mercado. É finalizado agora, entregue com a Sim. Bits na mão. Que legal. E um sucesso. O Smart City, saímos agora da primeira fase, entramos na primeira fase. Explica a localização do Smart City aí para Smart City fica em São Gonçalo do Amarante, próximo ao aeroporto. Legal. Como quem vai pela Zona Norte. Tá. Né? O IB Natureza fica no Parque das Nações, em Parnamirim. É bem conhecido. Ele tá, esse tá, né? Com conhecido. marketing bem presente, né, Marcelo? Todos E o nós. Residencial Jardine, que são 240 duplex, nós já entregamos 134 e está sendo finalizado agora, está em fase de legalização, na verdade está finalizado, 53 casas, aí vai para 193 casas entregues, falta uma tranche de 100 e mais 53. Que legal. 100% vendido, o projeto tem 134 famílias morando e é um sucesso. Esse último, nós acabamos de fazer uma operação, estamos finalizando na verdade, a operação, foi com o Fundo de Investimento de São Paulo, Habitat Capital Partners, que recentemente foi adquirida no M&A pela XP. Legal. E nós fechamos um CRI lá, transformamos, foi uma operação bem diferente. Uma cédula de recebíveis imobiliário que você, Só que né? não tinha um recebível. O recebível terminava que é a casa, futura Sim, casa. sim. Porque é recebido pela Caixa no final. Né? Imobilizado. Aí qual foi a viabilidade que eu achei? Eu construí uma carteira de recebível pró-soluto. Legal. O cliente chega para financiar o imóvel no banco, o banco financia 80%, os outros 20%. Tem que vir de entrada. né? Isso. Aí eu parcelei a entrada dele para gerar um crédito recebível, que a gente chamou de Sim. pró-soluto. Peguei esse pró-soluto, que era suficiente para pagar a minha taxa de juros, porque o investidor na ponta ele precisa sair na frente, né? Exato. Você toma o risco do crédito, a parcela de juros tem que pagar mensalmente. Você Então, eu usei amortiza logo, né? essa carteira de recebível para cobrir a minha PMT. E aí tô finalizando a construção agora, vou começar a amortização muito forte. Bem legal. Cara, uma vírgula. É É um- engenheiro, como eu. Tu aprendeu isso na faculdade? Eu não vi. Não, aprendi na vida. Na vida, né? E aí isso é engenhar, é criar soluções onde muitas vezes você não enxergava isso quando você chegou na primeira vez. Aí foi procurando, e foi estudando, e foi consultando. Então hoje
Fica aí a visão para o engenheiro que está em casa, vá além, estude, busque, procure, porque tem espaço para desenvolver. E criando soluções, né? E construtora de sucesso, que é ou construtora, incorporadora de sucesso, tem que ter um engenheiro de produção. Faz toda a diferença. Gerir processos, Processos, tudo. Não tem como, não tem. Não, você vou até mais além. Qualquer empresa grande Qualquer tem empresa um engenheiro de grande. produção. Não diria só uma construtora, realmente qualquer empresa Qualquer grande. empresa. Sem dúvida. Então, os parâmetros, né? Desculpa. Os parâmetros mudaram. Sim. Né? Com a engenharia de produção. Sim. É tão importante quanto, e não sei se essa é engenharia civil, né? Meu civil, Mas, pelo que eu vi, você fez engenharia civil só por fazer. Engenharia civil é muita produção, porque isso acaba sendo. Você criar processos e procedimentos é o que faz tudo dar certo. E, não, é engraçado que você tocou num ponto essencial. Para eu começar a captar mais investimento, para viajar pra caramba, que eu viajo bastante, eu precisei transformar tudo em processo para que quando eu tivesse externo, a operação girasse. Exato. organicamente e sem a sua presença. Ter uma reunião que a gente chama de weekly meeting, né, as reuniões semanais, sem que eu esteja. Sim. Porque esse é o futuro do negócio. Como é que você escala um negócio? Bicho, você precisa trabalhar sem você estar lá. Eu acho que esse é o grande desafio, que você fazer as pessoas trabalharem por você, entenderem a importância daquilo ali Legal. e processar. E aí, Rafael, eu acho que você tocou num ponto que eu gostaria de também, Marcelo, sintetizar para o nosso público. Vamos lá falar para o construtor. Vamos falar um pouco vamos desmistificar um certo ponto. Eu abro equity, o que significa que eu tenho 100% do meu negócio, só que o meu negócio está travado. Então, se eu vender uma parte dele, eu deixo de ser dono. A questão de segurança jurídica a gente trata depois, mas isso é plenamente resolvível, a legislação da segurança para quem é o sócio minoritário ou majoritário. Então, porque existe uma falsa concepção de que se eu vender o meu projeto abrindo equity para determinadas cotas, seja do investidor, eu vou deixar de ser dono, eu vou perder controle. Como que é isso? Vamos desmistificar um pouco Tá falando isso. do controle. Controle, e para ali no controle, como é que eu enxergo? Como é que eu vou estar perto? Porque afinal de contas eu sou engenheiro, eu sou construtor, gostaria de estar acompanhando. Como é que a gente... isso é muito legal e muito simples, né? Porque na verdade é uma operação que você vai continuar sócio. É equity, de maneira igualitária ou não, as porcentagens a negociar, né? Sim, Mas continua com os pés dentro do negócio, responsável igual. isso é bem legal. Então, bem simples. Cara, eu quero não sair do negócio, eu quero ter participação. Eu acredito no projeto, mas eu estou descapitalizado. Você pode ser um sócio não participante, não administrador, E correto? ainda você adquire mais valor. Quando você entra no negócio que você fica dentro, você está mostrando que você acredita no negócio. Exatamente. E você não está abandonando ele porque, enfim, tem alguma coisa, não. Exato. Ele investir, opa. Você não vendeu, você tá junto, né? Exato. Eu acredito. Você tem um know-how do negócio. Você E tem aí rápido vai só, quer chegar longe, vai em equipe, né? Exatamente. Pessoas. É isso mesmo. E às vezes o cara pode até tocar o projeto. Às vezes ele tem uma expertise maior que a sua. Ele quer um sócio Sim. investidor. Não chegou um capital, não, bicho. Eu já tenho conhecimento nessa área e tal. Estou há muitos anos operando aqui. Então, isso é muito comum em São Paulo, né? Porque as empresas elas se dividem muito. As empresas e imobiliárias elas se dividem muito por região. Sim. Essa região aqui eu domino. Ninguém entra nessa região. Mas eu preciso de um sócio investidor. Então, na verdade, você aporta como equity. Só que o cara quem vai desenvolver vai ser muitas vezes remunerado para isso. E aí, Rafael, o cara pode ser pequeno querendo crescer, o cara pode estar com dificuldade econômico-financeira, como o cara pode ser grande, já estruturado, que pode escalar aumentando ainda mais, correto? Exato. Para tirar aquela ideia de que só estou precisando é viável. Exatamente. E aí é construir um plano de negócio e vender isso daí, porque o tempo inteiro tem investidor precisando alocar recurso. Tá. Aí vai tomar o risco ou não vai tomar o risco? É uma escolha. Nós que estamos aqui tomamos riscos o tempo inteiro. Sim. Exato. Então isso faz parte da vida e dos negócios. Vai dizer qual o tamanho que você quer ser. Marcelo, eu queria aproveitar esse gap e falar um pouco. É interessante. O que a gente está fazendo falando sobre abrir a cabeça, né, fazer um open mind em relação à forma de tratar a engenharia com o direito, com a gestão, e eu acho que muito disso, eu acho que faz essa disrupção, como muito bem colocou o Betinho, em alguns lugares. Existem lugares, em Natal inclusive, que pensam muito isso. Um deles que eu gostaria que o Betinho falasse é o Clube de Permuta. Nos fala um pouco sobre isso, que você é diretor nacional, você encabeça diversas coisas. A gente acabou sabendo aqui que ele, né, é um desbravador de um monte de grupos de pessoas e de empreendimento, CDL jovem. Só não descobriu a idade dele, mas que de gravador a gente descobriu. Fica tranquilo, daqui para lá os números batem. Mas, Betinho, fala um pouco aí como é a sua posição, que é o Clube de Permuta e como esse tipo de assunto calha, tem Conexão, né? conexão. E aí? Vamos lá. O Clube de Permuta, na verdade, eu não sou diretor nacional, eu sou diretor Regional. regional. Tá, perdão. E. Eu lhe promovi, foi sem querer. Mas. Vai dar certo, vai dar certo. Diminuir aqui é mesmo, subir não dá certo. Mas, na verdade, é uma matriz econômica
Nós temos uma moeda interna, que é paridade para o real, que se chama permutas, aonde as empresas que são associadas e que só são associadas por indicação, seja nossa ou de algum associado, ela passa a fazer parte daquele grupo, onde todos os meses os donos das empresas estão juntos, discutindo um tema, onde, para mim, pessoalmente, eu acho que é o mais importante, não só a gente dá o limite de operações, a gente garante todas as operações, enfim, são muitos benefícios. Mas o mais importante, no meu ponto de vista, é que chega um tema, sei lá, vamos dizer, como a política está influenciando na sua vida. Aí vai você, que é um perito técnico em construção e engenharia, vem você, que é um founding, enfim, um cara que traz recursos, vem um advogado, vem um médico, vem um dono do restaurante, vem um artista plástico. Várias opiniões. Do mesmo ponto. Isso eu acho fundamental, porque é tão interessante o ganho cultural, o ganho intelectual que você tem ali. Sinergia. A sinergia, porque você escuta um cara que é só ele na empresa, e escuta um cara que tem 5 mil funcionários. Na verdade. Forma opinião, né? Melhor você dá Você diz, peraí que eu tô fazendo tudo certo. Então diz, vixe Maria, eu tô fazendo tudo errado, eu tenho que resolver logo isso aqui agora. Dá pra ir embora agora. Volta, dá logo desespero, né? Mas é muito bom. É dito lá nas Sagradas Escrituras, na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, isso é bem bacana. Isso é fundamental. E aí, graças a Deus, a gente trouxe essa operação aqui para o estado, né, para a região. Tem sido fantástico para todos os associados. Por quê? Porque você adquire bens e serviços e negócios e produtos em que for, pagando com o que você tem. Você não usa dinheiro, não tem dinheiro. O crédito, crédito de operações é dado por a gente, através nós usamos a inteligência artificial Watson, nós o Bradesco aqui no Brasil. Legal. É bem legal, de verdade. E o que acontece? Tudo é garantido. Se você presta serviço de perícia em engenharia, e você é um associado, e eu precisar desse serviço, eu vou chegar lá para você e vou comprar o serviço a você. Eu não vou trocar com você, não vou permutar. Não você é tem um limite, direta. não é uma troca direta, é uma troca multilateral. Que legal. Então eu compro de você, você não precisa comprar de mim, você compra dele, ele compra de você. De acordo com os interesses. De acordo com os interesses, o momento, a situação. Porque a permuta bilateral, que é o escambo de antigamente, Isso. eu tenho esse copo. Aí eu chego pra você, você tá precisando de um celular. Aí vocês, não, por um copo eu não troco. Agora eu troco por 100 copos. Aí 100 copos pra mim fica ruim. Mas se eu tô precisando do celular, eu até, às vezes, posso me submeter a isso. Ou vice-versa. Na multilateral, não. Você tem seu limite de operações. Você tem lá seus tantos mil permutos para você comprar o que você quer. Você senta comigo, Legal. que você trata diretamente com os donos das empresas, com os profissionais liberais. Senta, negocia, faz tudo. Você agrega liquidez. E abre o seu aplicativozinho e paga ele sem tirar um dinheiro do bolso. Vai, se a gente colocar o Rafael lá, vai ter um monte de gente que vai configurar. Aí a taxa que Rafael cobra de administração disso, as pessoas vão pagar pelo clube. Porque o dinheiro não é dele que ele vai arrumar. Não é verdade? Legal, isso mesmo. Mas a taxa que você cobra para fazer É consultoria. a consultoria, você vai fazer pelo clube. O seu trabalho de advocacia vai ser pelo clube. O seu trabalho para isso vai ser pelo clube. Nós, as empresas nós que temos, fazem parte do clube. É Legal. uma ideia fantástica que eu acho que conecta pessoas. O escambo é algo antigo, não veio de agora, né? Já é o que existe há muito tempo. Vocês estão fazendo é inovar dentro de algo que já existia. Com certeza. Com inteligência artificial, como é o nome da inteligência artificial? Watson, daí. Watson, aí, ó, vai pra cima. Complementável, cara. Faz o Discovery Channel, o Weather Channel também. Legal. Mas você tem noção, fizemos 10 anos agora, num país que foi fundado em Minas Gerais. O cara que criou, que é o fundador, é Leonardo Bortoleto. Ele é quem desenvolvia as plataformas para os bancos. Que legal. Ele é na área de tecnologia, enfim, ele tinha muito crédito e não conseguia dar vazão aos créditos. Por quê? Porque quer queira, quer não, ele não encontra, você não consegue encontrar, né? Seria fantástico se a gente saísse de casa aqui e pegasse o bank line que a gente tem. Sei, eu vou ali agora, amanhã vou fazer isso com esse, vou fazer isso com esse, isso com esse. Funciona. Então, né? E vamos aproveitar o ao vivo, me convida, cara, eu quero entrar. Ele já vai utilizar a palavra. E Rafael também, pelo amor de Deus. Eu já vou usar com o Rafael. É só águia. É bem legal. É muito legal. É bem legal. E aí o que acontece? As oportunidades que você tem lá dentro são infinitas. Porque você não só pode negociar com você ou para você. Você pode negociar, adquirir bem e serviço para ele, para um familiar seu. Porque o crédito não é seu. Sim. Exato.
né? E Você sabe que uma pessoa tá também, precisando... Hã? E relacionamento, eu acho que você O relacionamento é fantástico. E a base, é um nossa, intangível. O relacionamento é um intangível É. diante disso tudo aí. e graças a Deus a gente tem uns depoimentos bem legais dos associados, bem legais mesmo, sabe assim, Os até frutos, né? emocionantes, Sim. mas que o relacionamento, o negócio não pode atrapalhar o relacionamento. Se em algum momento o negócio for atrapalhar o relacionamento, não tem negócio, Entendi. entendeu? Não tem. Por quê? Porque a base é o relacionamento. É você amanhã, quando eu chegar no seu negócio, você, tá, tudo bom, vem cá, Betinho, como vai? Vamos, o que é que você está precisando? Isso faz acontecer, porque você vai escutar a minha opinião lá no almoço, no negócio, Sim. nos eventos que nós temos, e eu vou escutar a sua, É importante esse equilíbrio, né? Porque diferentemente de uma associação, que é fantástico, por exemplo, o CDL Jovem, assim, porque graças a Deus, eu tenho tanto relacionamento. Porque eu fiz essas partes difíceis que ninguém quis, aquela história de fazer uma revista. É você ser o desbravador. Quem vai- Então, eu passei vamos dizer assim, a ter um grande relacionamento, não só pelo balcão da loja, né, que eu comecei muito cedo, uns 14 anos lá na loja, mas também por essas iniciativas, porque papai fazia parte, me levava, ia pro Rotary com o papai, aí depois pro CDL, enfim, tudo isso. Tá no Mas- sangue, né? Aí tá no sangue. E aí o que acontece? Isso faz com que vamos dizer assim, a atenção e o respeito. O respeito é muito de caráter, né? Se você Claro. tem respeito, você tem É o que você planta. Isso é Planta e Só o colhe. o que a gente faz hoje é o que reflete amanhã. Fato. Se faz merda hoje, amanhã. Com certeza. É da semeadura, né? Exatamente. Então, aí. o respeito que você tem para aquela pessoa que está ali na sua frente, numa discussão, que é bem legal a discussão, porque você vai dizer como é que você faz aquilo no seu negócio, na sua empresa ou na sua vida. Porque, de fato, o clube você senta com uma pessoa que tem 5 mil, 10 mil funcionários e senta com uma pessoa que é só ele. Sim. Só ele. Ele é um Universos bem distantes, né? Você tá entendendo? Mas É. troca experiência incrível aí. Mas é isso que evolui as relações sociais, a sociedade, a cidade, e é o que a gente está precisando para o Rio Grande do Norte. Né? E voltando atrás, a questão da indicação, né? Para chegar numa cidade, o clube, precisa de uma indicação realmente de uma pessoa que Referência. tenha acesso, que tenha portas abertas, que tenha, sei lá, um bom... Uma rede de relacionamento que seja Diversa. aplicável. Diversa. Aí, né? Ou seja, tem que estar de A a Z. Você tem que estar inserido lá em todos os polos. Mais ou menos assim. E graças a Deus fomos a primeira cidade do Nordeste. Somos hoje, nós hoje somos 26 cidades no país, são 1.800 associados, Que legal. movimentando em média 300, 350 milhões. 1803 agora, viu? Não, semana passada a gente foi pro lançamento em terça-feira passada em João Pessoa. Chegamos na Paraíba. Sim. E lá foi o evento de número 2534, eu acho. Por aí. Mas é legal, o último que eu fui, Marcelo e Rafael, era temático, era falar, por exemplo, uma classe de empresários, essas discussões relativas às relações trabalhistas, né? Sim. Quem é o desembargador Bento Herculano palestrou, foi assim, maestral, o cara tem uma capacidade, né, de transmitir, e o empresariado, aquele que está preocupado em relação, que a gente sabe que o capital, né, o capital do trabalho, ele é um capital no Brasil ainda muito caro. Exato. Ele é fundamental, a gente não é fundamental em todos os processos, em todos os meios, mas ainda é muito caro. Então tem gente que às vezes fica reticente em contratar por essas razões. Temas dessa natureza, que são polêmicos muitas vezes, né, Herbert? São temas que às vezes é desafiador, você está ali tratando, e aí você vê que o Clube da Pergunta traz um julgador trabalhista, que é geralmente alguém que, queira ou não, o empresário fica ali, poxa, Eu esse ia cara fazer terapia nesse dia, porque eu já quebrei 6 vezes, eu já tive no judiciário trabalhista mais de 400 ações, Sim. e assim, levei pancada de todo jeito, graças a Deus mudou também a legislação em algum ponto, isso deixou de acontecer, mas eu ia fazer uma terapia lá com ele, amigo, por que aconteceu comigo, sabe? Eu já fiz terapia, né? Isso, não pode ir, né? Pois é, arrependi demais, né? Mas não adianta. Não, mas muitos dos associados e dos convidados. Entendi mas- porque o pessoal chora. Mas me diga assim, como é que pode? Como é que você está trazendo um desembargador do trabalho Parece pra falar? motivo, mas Não dá certo. muito sinérgico e é sempre sobre crescer, é sempre debater ideias para se evoluir. Eu brinquei, né? Eu brinquei aqui, porque realmente as pancadas que eu levei tem um porquê. A gente, quando tá lá atrás levando, a gente não visualiza isso, você não enxerga o porquê que você tá fazendo, você sempre se acha certo na situação, mas aí o tempo passa, você adquire maturidade, as sentenças vêm, elas explicam muitos porquês. E aí hoje, naturalmente, eu entendo o porquê que eu passei por cada uma daquelas coisas, aí como eu tô brincando, faria Sim. apenas uma terapia. E existe uma cultura de, poxa, vai trazer um desembargador? Sim, claro, é a solução
solução para poder homogeneizar um raciocínio, homogeneizar um pensamento. A gente falando em clube de permuta, o cara traz um desembargador falando de direito trabalhista. Olha como a coisa é abrangente. Sim. Isso salva vidas. De repente, eu com 20 ações a menos, não tinha quebrado 100, tinha quebrado 5, tinha quebrado 4. Mas tudo faz parte das pedras do caminho, como o Betinho falou, né? Tem sempre a curva de aprendizado, né? Tem. E uma coisa que é muito importante, você tem que ser muito justo. Isso. Sempre. Seja justo com você em primeiro lugar, né? E com os outros. Claro. Você nunca pode querer do outro que que você não pode dar. Né? Claro. Então a gente tem que ser justo. Né? Graças a Deus, essa questão de ações trabalhistas da época que eu, pelo menos, graças a Deus, acho que fui uma vez. Isso mostra uma justiça. Né? É um controle que, por exemplo... Porque assim, eu aprendi sempre a tratar com o mesmo... Faz de conta que eu tô me vendo no espelho. Sim. Empatia, né? Então, não vou ser injusto, não vou agir de forma que eu não gostaria que agisse comigo. E a questão, por exemplo, de agir, você fala de uma empresa séria, que nasceu especializado, então, ou seja, o cara que é especializado, ele já é mais esclarecido. E aí, naturalmente, vocês são uma empresa que vocês prezam por treinamento, então vocês não faziam o que vocês fazem, vocês precisam de treinamento, é controle rigoroso dos processos, e a coisa ela vai... Mas hoje, né, hoje que eu digo de 15 anos, 20 pra cá, porque minhas irmãs quem tocam a operação, maestramente, assim, divinamente, muito melhor do que quando eu tava lá, talvez melhor do que quando o papai tava lá. Sim. A gente ajuda, mas elas que tocam fantasticamente bem e tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tem um porquê, tem um acreditar, tem a perseverança, tem, vamos lá, foi uma decepção hoje, mas amanhã vai ser diferente. Né? Vamos lá, que isso, vamos lá, vem a decepção de certas coisas, mas você tem que estar pra cima. É o Porque equilíbrio. na hora que você se deixa bater, ou se vem um negócio, eu me lembro demais, uma vez com relação a esse negócio de trabalho que a gente tá falando, logo que eu comecei a me afastar, e aí uma irmã minha, foi papai, não me lembro, disse, fulaninho entrou na justiça. Eu disse, eu não sabia nem o que era isso. Eu não tô entendendo o que é que vocês estão falando. Pra vocês o mundo caiu, né? Acho que pra tua família nunca passou por isso. Sabe? Mas aí depois foi descobrir por quê, porque teve uma pessoa que não sei o que, mas graças a Deus foi mostrar que a gente tava tudo certo, que não precisa fazer nada errado nunca. Isso dá certo. Sim, sem Isso dúvida. dá certo, né? E não é brincadeira, vamos fazer 50 anos. E não é todo dia que você pega uma empresa... Do falo que eu faço defendendo um pouco, vai um pouco também do esclarecimento, da assessoria, né? Por exemplo, se você está ali trabalhando e você não tem assessoria, você corre um risco. Com certeza. Né? Eu acho que o Rodolfo mais do que qualquer um deve oferecer serviço de blindagem, serviço de assessoria, e aí você começa a trabalhar profilaxia, prevenção, que deve ser o que acontece no termo de empreendimentos hoje. Todo um trabalho para evitar esse passivo, que já foi comum na construção civil, mas através de trabalhos técnicos... Compliance, né? Não, eu acho que o Rafael não consegue nem fazer nada se não tiver... Se não tiver o compliance lá bem feito... Mas quem mete a cara sem entender, corre esse risco. Então é por isso a importância de consultorias, de entender quem tá ali lhe assessorando. A gente nem mete a mão no compliance, a gente chama de due diligence, né? Preliminar. Se não passar, não faz, né? Porque pegar um empreendimento, perdão, Rafael, mas se pegar um empreendimento, ok, tá um empreendimento, tá em que grau? Vamos lá, tem execução na matrícula do imóvel, né? Você tem dívidas trabalhistas, está gerando penhora, está gerando, qual é a consequência? Vale a pena viável? Tá, porque isso gera um passivo de X. X é pagável? Sim, é pagável. Né? Porque muitas vezes o passivo é tão grande que não vale a pena o empreendimento. Outras vezes não, vale a pena gerenciar aquilo em função do resultado. Então, por pior que seja a circunstância, eu penso que um pouco nessa toada do private equity, que é bem a toada desse funding que você representa, é algo que é o que a gente está falando aqui, troca de experiências, mas sinergia, tudo é multidisciplinar. Exato. Eu acho que o direito, a engenharia, que é o seu caso, junto com o economista, eventualmente, ou um analista de mercado, uma coisa que eu falava com o Betinho ali é, às vezes um corretor, claro, ele mais experimentado é fundamental, mas todas as profissões são importantes, mas a gente tem que sempre se municiar e se cercar de alguém que entender um grande princípio. Né? E ter valores, eu acho, de princípios, isso é uma Eu vou dizer uma coisa muito importante, assim, no meu ponto de vista, na minha visão, na minha vivência. Tá. Sempre tente conversar ou esteja por perto de pessoas que deram errado. Porque aquele ali tem alguém com alguma coisa para ensinar. Propriedade, né? Pelo que passou, pelo que viveu. Se você entender, eu não estou falando que deu errado, de fez errado. Estou falando de ter passado por situações de curva de aprendizado, né? De curva de aprendizado. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Tem fundos que só investem em quem deu errado. Mas lógico, respeitando a regra, né? Vamos lá, se enganou alguém, não. Você fez isso, não. Você
se quebrou por causa disso, por causa daquilo, que não sei o que. Você Vamos aqui, ó, visualiza, você entende, né? Ele quer aquilo, venha pra cá pra isso vai acontecer aqui. Não, E a vida é um gráfico, a empresa ela não só sobe, ela desce, sobe. O importante é ela subir mais do que desce, né? exatamente. É redondo. O negócio é você. O importante é o que você faz quando ela desce, né? Como você lida com essa Quando você descida. reage, exato. É indiscutível. Que aí termina sendo um Mas grande detalhe. só complementando, esse ponto do compliance, você ter assessoria jurídica de excelência, né? É engraçado que eu já passei por algumas due diligence que os caras descobriram uma coisa que eu nem sabia, dentro do meu próprio negócio. Sim. Não, se tá errado, tá... Não, veja lá e tal. Existe um CNPJ filial de um patrimônio de afetação. Falei, caramba. Poxa, pra onde vai isso? Vamos descobrir. Pera, deixa eu ler. Não, e hoje tá aí, o próprio Betinho falou do Watson. O Watson ele ajuda muito em fazer cruzamento de informações para lhe dar resultados sobre, por exemplo, o score bancário da pessoa, protestos e diversas informações. Não, o clube, eu gosto de dizer isso, é o seguinte, é a empresa menor que tem, de faturamento de tudo, mas é assim, ela é organizada num nível que você não tem noção. Sim. Um centavo, você sabe pra onde foi, porque foi, de onde veio, pra onde vai, tudo. E você não sabe, você pergunta o Watson lá. Aí é que é massa. Que ele vai dizer que é elementar. Né? Ele diz na hora. É empresa de gatilho, né? Porque você termina trabalhando muito gatilho, que é um intangível, que não tem preço, mas o que muda a vida de muita gente. Né? Exatamente. E nessa perspectiva, Rafael, a gente terminou que se conheceu, você estava lá inaugurando o espaço de vocês, eu procurei você num canto, falei, pô, Rafael, a gente oferece uma solução, assessoria de gestão, uso, operação e manutenção, que é um pós-venda, ou seja, já não tem mais nada a ver com a construtora. A gente num gatilho ali falou, poxa, é uma coisa que se você implanta isso para o teu usuário, implanta isso para o proprietário, para aquele comprador, que é o teu cliente, né, você está tanto se blindando, como ensinando ele a fazer o que precisa ser feito. Isso é algo essencial, inclusive, é essencial. E é uma coisa que é profilaxia, são coisas, soluções, como você falou, que através de expertise, de especialistas, você consegue agregar. A gente pega muitos casos de empreendimentos, né, que a gente vai ver a matrícula, vai ver o registro de incorporação, e o registro de incorporação está todo errado. O cara promete fazer uma coisa e entrega outra. Como é que fica isso, Rodolfo? Quando você promete entregar uma coisa e está ali no papel outra coisa, isso dá um direito para o consumidor. Dá um risco para a construtora. Pleno. Executar em desconformidade com a lei, que é rígida, né? A lei, desde 1964 especificamente, ela está lá dita, ela sofreu diversas... ela é uma coxa de retalhos hoje, e que hoje, na verdade, tenta, com casos como o da Incol, todos nós conhecemos, uma mega construtora que quebrou, esses cases, eles tornam a legislação, eles ajudam pelos falhas e erros, isso que o Betinho falou, melhor estar ao lado de alguém que é para entender assim a legislação. De acordo com os grandes erros, elas melhoram. Então, hoje, você tem, como base jurídica, a regra no Brasil era tentar entregar até 2015. De 2015 até 2018, tanto não se entregou, que mudou-se e criou-se uma legislação específica sobre distratos. Porque os distratos, da forma como estava a legislação anterior, era tão leonina e abusiva. Assim, eram tão pesados, não leoninos, mas era legalmente, pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, tão pesados, que iria quebrar muitas empresas. Então criou-se um outro marco de... Opa, peraí, vamos repensar o que é distrato. E aí, ao repensar o que é distrato, estabeleceu-se algo que não comprometesse o fluxo de caixa. Mas tudo isso tem como pano de fundo a falta de organização da gestão do compliance sobre o imóvel, porque o imóvel está apto a ser construído, da gestão do compliance sobre a viabilidade econômica e financeira do empreendimento, que com certeza, né, Rafael, quem você representa, o fundo necessariamente analisa bem. É um baita empreendimento, é lindo, mas cabe aqui? Exato. Né? Ele é viável do ponto de vista econômico e financeiro? Né? Não, e outra coisa, no caso, por exemplo, um family founding de Londres, isso. Isso. Deve ter vários anos de experiência. Alguns zeros, Né? Nós somos muito novos. Sem dúvida. Muito novos. Tem mais de séculos, muitas Mas vezes. nós temos uma vantagem que nenhum... Não, nós que eu quero dizer, nós da atualidade, no mundo todo. No caso, nós somos novos Brasil e temos o potencial ecológico que nós temos, agrário, em todas as áreas, que somos um case no mundo, se parar para fazer todos os estudos, nós temos tudo que ninguém tem. É verdade. Mas a gente tem o que não tinham antigamente, é o acesso à informação. Isso, mudou muita coisa. Mudou muito. Não dá. Quem pensa que dá, como antigamente, para fazer as coisas mais ou menos, isso não existe faz tempo. Vai perder aquilo que o pouco que você tem. Com certeza. Ou muito, né? Não, então você nem vai. Você não vai. Mas você é claro e transparente em tudo, você não se mexe. E hoje você se queimar potencializa, né? Você fazer uma coisa de alto risco, ou de perigo, na verdade. E a gente comenta muito dentro do mercado de capitais e fala assim, olha, é mais importante do que você entrar é como você vai sair. Porque você pode nascer com qualquer CNPJ que for, mas meu irmão, o compliance vai te achar. Não tem pra onde correr. Então assim,
tem que ser transparente. O Watson ligado, acha assim, você, o Watson. Não tem pra escorrer, cara. O Watson acha você. Você errou, o Watson acha Mas você. não cabe. A gente tá falando aqui no cenário de investimento, num cenário Sim. de Desempenho, de competência, empreendimento, né? de empreendedorismo, nesse cenário, né? Mas como a gente pensa assim, tem tantos outros pensando ao contrário, É verdade. né? A gente costuma dizer, né? O brasileiro tiver o potencial que ele usa, às vezes, pro mal, se ele usasse pro bem, pelo menos a grande parte, o Brasil seria já outro em termos, Com né? certeza. de Com postura. certeza, com certeza. Pessoal, a gente está chegando mais ou menos aí ao final da Nossa, primeira hora. Eu acho que... É sempre assim, o assunto quando é bom, né, Marcelo? Não Sempre para, eu... podia ter mais horas. Por mim, vai pro café ali, vai pro sushi, continuar para eu aprender, porque tá perto de você realmente é algo sempre engrandecedor. Eu acho que a gente termina aqui falando de um plano diretor, que é base do Perita Cash, que funciona como um hub de conexões, assim como o clube de permuta, assim como o Rodolfo nos negócios deles, assim como o Rafael, que através da Cactus, que conecta várias coisas. Então, acho que estamos aqui com 4 profissionais, 4 pessoas que vivem de conexão. Sim. Né? E a gente tem um plano diretor que hoje ele pode ser mão na mestra, está ali baseando essas novas conexões em prol de um propósito, que é desenvolver a cidade. O papo com o Thiago ele foi bem engrandecedor, o plano diretor foi pensado, né, na questão de meio ambiente, atrelado ao desenvolvimento, a gente entrou num papo de empreendedorismo. Crescimento sustentável, isso é muito forte. De fato, sustentabilidade, respeito à natureza, tem que preservar, nós temos sim, isso é palavra mestra. E aí dentro desse contexto a gente trouxe aqui assuntos eu acho que são interessantes, como persistir, né? Ou seja, de você também estudar, de você estar um passo à frente, de você conectar especialistas, que uma pessoa não faz nada sozinha, né? Então aqui termina que a gente está nesse papo porque somos 4, a gente consegue aqui agregar conhecimentos, histórias, trajetórias, e a pessoa que de repente está em casa aí assistindo a gente, eu acho que ela, poxa, se você tem uma área, eu acho que você confiaria essa área, esse grupo, essas áreas que estão aqui, as outras que já passaram, a gente vê que existe um acesso, uma situação macro, há espaço, né, para aquele que tem soluções que vão vir dos próximos episódios, ou mesmo que não estejam nos episódios, pode procurar. Acho que as portas daqui da gente estão abertas, né, para poder receber essas pessoas em prol de desenvolvimento. Desenvolvimento traz negócio e negócio vai trazer resultado. Que é aquela história de fazer o bem, você tem o bem de volta, você tem o seu resultado, né, decorrente disso aí. Então, o PeritaCast, ele nasceu para isso. Eu estou feliz aqui hoje em receber todos vocês. Eu acho que o papo ele termina sendo aí acima da nossa expectativa, embora o Rafael fale difícil, termos americanizados, você... Mas faz parte. Mas vai vir a legendinha, vai vir toda a explicação. Clube de perguntas já rolou Land Bank, o convite, né? E aí, queria que vocês fizessem as considerações finais, tá? De cada um, deixassem aí no final o Instagram de vocês, ou as conexões que vocês têm para cada um dos negócios. Aí começa aí por Betinho, falando suas considerações finais em cima do papo e deixe seu contato aí pro público. Marcelo, muito obrado pelo convite, Rodolfo e você. Meio a queima-roupa, né? Vamos. Não, mas aí... Mas assim, o cara quando é preparado, vai ser só... não, assim não. Tá um negócio assim, foi pronto. Tava aprontando. Mas queria agradecer demais a oportunidade de dizer que realmente isso é que faz, gera riqueza, né? Tratar com pessoas que têm uma visão, vamos dizer assim, parecida e pro bem, em pró da cidade, das pessoas, de trazer o benefício maior para tudo e para todos, porque como você disse bem, o clube, e eu até fiz um adendo aqui no início, é uma matriz econômica, é uma moeda, que você não precisa de dinheiro, não precisa de cartão, não precisa de promissória, não precisa empenhar nada, você precisa dar indicação, e sem indicação realmente você não entra. Isso é que faz a coisa mudar, é acreditar que você é capaz e lhe dar a oportunidade de provar que você é capaz, ou então até de evoluir, crescer seu negócio dentro daquele ambiente. Isso é muito possível e de fato acontece. Mas o que vocês precisarem de mim, da minha pessoa, estou à disposição sempre. E espero contar com vocês como associados lá do clube também, Rafael. Já tô dentro. Se fosse sexta, eu diria que segunda eu tô lá, mas amanhã é sexta, eu tenho de ir lá amanhã. Bora. Enfim, e dizer que é um prazer conhecer você, Rafael. Acho que talvez tenha se visto em algum lugar, mas eu não tinha tido a oportunidade, e saber que você estuda papai, melhor ainda, né? Chegar. Né? E assim, meu Instagram é Betinho Natal, @Betinho Natal, tô à disposição para precisar, você mandar um direct lá. Estamos aí. Bom, pra mim é uma honra estar aqui, né? Lá de gigantes. Eu vim aqui para aprender, na verdade, tô saindo com conhecimento gigante, enorme. Gente, obrigado. Queria encorajar aí os empreendedores que estão nos ouvindo, nos vendo, para que eles não desistam. Quem vai te fazer maior é a situação difícil que você está hoje, muitas vezes. Então não desista. Todo mundo aqui passou por grandes dificuldades, né?
e transforma isso daí em curva de aprendizado. Maravilha, maravilha. Deixa eu ter um Instagram pra Meu gente. Instagram é o @RafaMatheus. E o da empresa, que muita gente vai procurar para vender terreno. Não, para esse cactus aqui. Eu mesmo já tô. Amanhã seca, cactus tem muito. Isso é legal, é @cactus com K, cactus.hub, hub. Esse nome é interessante porque o meu sócio ele é de Londres, né? Legal. E precisava ser o nome, mas a empresa, eu sou daqui, né? Então a empresa nasceu aqui, e aí precisava que um nome fosse entendido em diversos idiomas. Meu amigo Túlio Ficou muito Nossa. peculiar, Aí ficou muito funciona. legal. Esse nome, ele é o mesmo nome em grego, em hebraico, e representa o E nosso tem bastante lá semiárido. no Nordeste, no E Brasil. o CAC, tive lá a oportunidade de conhecer, uma mega estrutura diferenciada. Vi que você estimula o empreendedorismo com todos os seus funcionários. É uma equipe multidisciplinar, então assim. E você jovem, né? E jovem, né? Uma pegada diferente. Parabéns, Rafael. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado. Queria agradecer realmente a presença dos dois, já falei, não vamos falar mais o óbvio, mas o foco do PeritaCast é exatamente isso, é nós estarmos juntos falando de temas atuais, temas necessários e quebrar, fazer uma disrupção do que precisa acontecer. Nós moramos numa cidade que tem um baita potencial, porque décadas passadas revelaram isso, que pode sim voltar. Existem pessoas transformadoras desse processo, são hoje nossos convidados, um no meio da produção, outro no investimento que traz. Então eu tenho certeza que para os próximos episódios, para os próximos conteúdos, a gente certamente vai estar agregando com gente aí, tentar desse talante aí, né, Marcelo? Pô, vamos, só vai. E eu queria conseguir falar o que você falou, disrupção, né? Com muita dificuldade, tive coragem de falar agora, tá? Realmente eu acho que é isso que acontece aqui. E o PeritaCast, ele saiu para ser um ponto de inflexão, tá? Eu acho assim como o Clube de Permuta, assim como o Rodolfo com os serviços dele, assim como a CAC, termina sendo um ponto de inflexão na trajetória de quem cruza esse caminho, né? Então eu espero que através dessa gravação, desse momento, a gente possa realmente ajudar muitas pessoas. Você esqueceu de falar o teu Instagram. Ah, claro, perdão, é o Rodolfo Guerreiro M, o pessoal, tá? Mas nós temos, é só entrar lá no site, é Financial Hub, né? Temos também um hub, financialhub.com.br. Nós temos a nossa empresa lá que tem uma análise econômica financeira, mas hoje o tema todo é cactus e essa aula foi fantástica pra gente. Mas Cactus Hub, financialhub.com.br, né? Hashtag Hub Conecta. Hashtag Perita Hub aí, tá? Viu? Vamos atualizar a parada aí. Então é isso, pô. Queria agradecer, tá? A atenção, a audiência. Esse podcast ele não foi idealizado para ter diversas visualizações em tempo real. Na verdade, é algo consultivo, é algo que vai ajudar você cirurgicamente em determinado momento, quando você tiver alguma das dores que a gente conversou aqui. Então, queria agradecer a todo mundo. Sigam aí a Perita Eng, tá? Marcelo Leal Eng seria o meu pessoal. E que esse ponto de inflexão aí possa mudar a trajetória de vocês. Até a próxima. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Obrigado.